Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. É com satisfação que recebo mais uma vez esta oportunidade de fazer a preleção dominical da Casa dos Espíritos e Recanto Vovô Antônio. Hoje eu trago o título Os Fluidos do Pensamento. Tenho a intenção aqui de despertar o interesse das pessoas que assistem este vídeo nesses poucos minutos que temos para passar a mensagem, que se interessem pelo assunto e possam estudar um pouco mais nas obras básicas, obras essas que foram a fonte de inspiração e de estudo para que eu fizesse essa preleção hoje. Convido a todos a refletirem sobre o que vai ser dito aqui e que nós possamos usar no nosso dia a dia para que nos auxilie mantermos o nosso padrão vibratório um pouco melhor e buscarmos sempre nos melhorar para tornarmos a nossa jornada terrena um pouco mais branda e carregando sempre a fé no nosso Mestre Jesus e nos ensinamentos que os Espíritos nos trazem. É sempre bom ressaltarmos, para um melhor entendimento, que nós não temos um espírito. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena, onde neste orbe precisa de uma vestimenta um pouco mais densa, que é o nosso corpo físico. Para isso iremos mostrar acima a formação perispiritual, ou seja, o espírito ele não tem forma. Ele é luz, ele é um fluido muito tênue. Mesmo nós, vivendo num ambiente denso como a Terra, temos um revestimento para esse espírito que é denominado perispírito. Podemos dizer, a grosso modo, que é um envoltório, é a capa do espírito. O perispírito, ele é responsável pela ligação do espírito com o nosso corpo material. Tudo isso é formado por fluidos e matérias que vêm do fluido cósmico universal. Este assunto do fluido cósmico universal, teremos que dedicar quase uma palestra inteira para poder explicar ou tentar explicar como é que é o funcionamento. Como sempre é uma obra divina, que é um material que dá a possibilidade de toda a transformação, de materialização de tudo que nós, seres humanos, seres espirituais, precisamos para sobreviver. Como já falei, estamos na Terra e todos os fluidos aqui são fluidos mais densos, que saem do mesmo lugar, do fluido cósmico universal. Podemos observar que, se tratando de fluido, nós não conseguimos ver, mas eles fazem parte do nosso dia a dia de uma maneira muito intensa, como nós muitas vezes nem percebemos, né? Quando emitimos pensamentos, quando pensamos em algo, tudo isso fica plasmado e fica à amostra no fluido cósmico universal e na dimensão espiritual. É nesse assunto que vamos entrar agora, explicar um pouquinho mais, baseado na Gênese, que foi a principal fonte de pesquisa e de estudo, que nos dá um panorama muito claro de como funciona todo esse trabalho da espiritualidade e como funciona realmente a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. A aura humana é ao mesmo tempo um campo de energia e um reflexo das energias sutis da vida dentro do corpo. Estas energias fazem aquilo que somos e, por seu turno, são afetadas pelo nosso modo de vida e pelo que nos cerca. A aura reflete a nossa saúde, caráter, atividade mental e o estado emocional. Também mostra doenças, muitas vezes antes do aparecimento dos sintomas. A aura é composta pelos corpos físico, etérico, astral
e mental. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Essas imagens do vídeo nos esclarecem e nos mostram de quão responsáveis somos por aquilo que pensamos e por aquilo que desejamos. Muitas doenças são geradas através de uma constante vibração negativa para outra pessoa e para nós mesmos. Se pudéssemos observar o nosso perispírito, a nossa aura, como ela estaria hoje? Isso nos mostra e nos dá a oportunidade de aprendermos o que devemos fazer para nos manter num padrão vibratório satisfatório, num padrão vibratório melhor. Gosto sempre de transportar a nossa fala para a nossa realidade do dia a dia, porque é muito fácil você pegar um livro e estudar e saber da teoria. O duro mesmo é nós colocarmos em prática isso na nossa rotina diária. Sabemos que não é fácil. Sabemos que as dificuldades são grandes, primeiramente porque vivemos num orbe onde as vibrações naturalmente já são baixas. E nós, habitantes desse orbe, somos condizentes com isso. Somente esse orbe vai mudar quando nós, cada indivíduo, cada um dos 7 bilhões de espíritos encarnados, mudarem de padrão vibratório. Isso demanda tempo, isso demanda muito esforço. E essa que é a busca constante pela reforma íntima, por tudo aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Como tratamos os problemas que nós temos para resolver? Como nós tratamos as diferenças dentro da nossa casa? O que nos alimenta de esperança, espiritualmente falando? Qual o desejo, o nosso desejo mais íntimo? Será que está voltado realmente para uma vibração mais positiva, ou estamos ainda mergulhados em vibrações densas de raiva, de ódio, de tristeza? Isso serve para que nós todos avaliemos a nossa conduta, avaliemos as nossas condutas e procuremos fazer com que todas as energias positivas que estão à disposição nossa consigamos nos conectar a ela.
como falei anteriormente, não é simples, não é fácil, mas exige de nós. E à medida que nós vamos tendo maior conhecimento, maior esclarecimento, torna-se mais fácil a gente administrar as adversidades que são colocadas no nosso caminho. Portanto, tenhamos sempre muita força de vontade e mudando a nossa maneira de pensamento, seguramente nós seremos os maiores beneficiados e todos ao nosso redor sentirão isso também. Podemos observar no vídeo a seguir que mostrará como funcionam os pontos energéticos que temos no nosso perispírito que refletem diretamente no nosso corpo físico. Esses pontos são responsáveis pela recepção de boas energias e também são pontos receptores de receber energias deletérias dependendo do padrão vibratório que estamos vivendo. Vejamos a seguir como funcionam os chakras, nome dado por algumas religiões. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor.
nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Nesta pequena ilustração, pode nos dar a ideia de como trabalhamos o nosso padrão vibratório. Se vibramos em esferas mais baixas, se temos sintonia com padrões vibratórios inferiores, fatalmente estaremos sujeitos às influências desse padrão vibratório. E inversamente também é verdadeiro. Se tivermos o nosso pensamento elevado, buscarmos na prece, na intenção de conectar com os nossos mentores espirituais, se pedir auxílio a Jesus, nós teremos um padrão vibratório nesse momento e sempre conectado com a esfera superior, teremos um padrão vibratório acima da onde os espíritos inferiores conseguem atuar. Não existirá capacidade de sintonia entre os padrões vibratórios. Muitas vezes colocamos a culpa em determinados fracassos em nossas vidas, de insucessos que temos, aos obsessores. Os obsessores só conseguirão trabalhar se vibrarmos no mesmo padrão vibratório que eles. Não existe a possibilidade de se ficarmos em um padrão vibratório maior, determinados obsessores conseguirem os seus intentos. Precisamos sempre buscar na prece, na boa leitura, na boa programação de televisão, na boa companhia, no bom papo, manter esse padrão vibratório elevado. Sabemos que não é fácil, mas precisamos tentar e sempre buscar a tão falada reforma íntima, que essa é a grande causa para que nós consigamos nos burilar, tirar as nossas imperfeições. Não podemos esquecer também que temos a chance, nesta encarnação, de fazer isso. Temos todas as provas que precisamos ter. Não é nada por acaso. Não é nada simplesmente por ser, por um capricho de Deus. Absolutamente. Temos essa grande oportunidade agora. Não só para nós, mas para todo o orbe que está passando por uma mudança muito grande. E essa mudança já estava prevista pela espiritualidade maior. Estamos sendo responsáveis pelas nossas próprias mazelas. Sempre criamos vastos campos férteis para os grandes problemas que temos hoje, devido a esse padrão vibracional que a Terra vive. Como dizem os espíritos, o plano espiritual existe grande quantidade de lixo mental, formas, pensamentos geradas por 7 bilhões de espíritos que se encontram em um planeta de provas e expiações. 7 bilhões de espíritos imperfeitos, gerando mal a cada segundo. Agora, entendendo que esse lixo mental,
ele fica armazenado no todo, todos nós seremos responsáveis pelo que ele vai gerar. Então, essas mudanças que estão ocorrendo no orbe são providenciais para que o nosso planeta venha a ser um planeta de provas e expiações. Ao futuro, ao Deus pertence. Todos nós saberemos o resultado que colheremos da nossa jornada. Não deixaremos de ser as mesmas pessoas que somos. Precisamos sim nos atentar e nos esforçarmos bastante para que possamos galgar esferas melhores. Nossa apresentação está chegando ao final e espero que todos os amigos e amigas que tenham assistido possam se sentir inspirados em buscar maiores conhecimentos sobre esse assunto. Como sempre digo, as obras básicas são uma referência muito importante e muito segura para conseguir estudar esses assuntos e os demais variados que ela oferece. Eu agradeço muito a oportunidade da casa que estou tendo mais uma vez, repito, de fazer esse trabalho, que é uma fonte de estudo, de aprimoramento para mim e para todos nós. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos toda uma ótima semana, com muita paz no coração, e que possam sempre utilizar as palavras aqui ditas por mim e por todos os amigos que fazem esse trabalho no nosso dia a dia, como uma referência para a mudança, como uma referência para um porvir melhor. Deus abençoe a todos, um excelente domingo mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade.